Hoje eu vou falar sobre hemorroida e você vai saber por que todo mundo tem hemorroida. Vou explicar de forma simples como pega hemorroida, os sintomas, fatores de risco, tratamento e muito mais. Então fique comigo até o final para entender tudo sobre esse assunto. Olá pessoal, bem-vindos ao Medicina Verso. Eu sou Fábio Pacheco, sou médico e hoje nós vamos entender o que são hemorroidas. Aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos. O Medicina Verso também tem um site, medicinaverso.com, com muito conteúdo sobre a saúde e condições de saúde. Confere lá. O que a maioria das pessoas não sabe é que todo mundo nasce com hemorroida. Isso mesmo, elas são uma estrutura normal do corpo humano. Isso porque as hemorroidas são um conjunto de veias e tecido muscular que se formam dentro e fora da porção final do sistema gastrointestinal, o reto. No entanto, em algumas pessoas, essas veias elas podem aumentar de tamanho, inchar, causando sintomas como coceira, desconforto, dor. E quando isso acontece, ela é chamada de doença hemorroidária. Na prática, todo mundo, inclusive médicos, chamam a doença hemorroidária de hemorroida ou hemorroidas. Então, daqui para frente no vídeo, quando eu falar de hemorroida, eu vou estar me referindo à doença hemorroidária. Mas o que aumenta o risco de desenvolver hemorroida? Vamos listar aqui alguns fatores. Em primeiro lugar, a prisão de ventre ou constipação é um grande fator de risco, porque quem tem constipação faz mais esforço ao evacuar. E fazendo muito esforço pode aumentar a pressão na região. E essa pressão ela pode levar ao aparecimento das hemorroidas. Quem tem constipação também provavelmente tem uma dieta pobre em fibras. Uma alimentação errada com pouca fibra dificulta o funcionamento intestinal, exigindo mais esforço para evacuar. Outro fator é ficar muito tempo sentado, especialmente no vaso sanitário. Isso também acontece em quem tem constipação. A pessoa senta no vaso, fica muito tempo tentando evacuar, fazendo um excesso de esforço e aumentando ainda mais a pressão na região anal. Outros fatores incluem a gravidez. Durante a gravidez, às vezes, a região anal pode inchar. A obesidade, o excesso de peso pode aumentar a pressão na região. Uma diarreia crônica, principalmente em quem tem uma doença inflamatória do intestino, como a doença de Crohn, pode agravar a hemorroida. Nesses casos, a pessoa tem uma diarreia por vários dias, semanas, gerando um atrito constante na região. E quem faz levantamento de peso ou agachamento com carga elevada, isso frequentemente aumenta a pressão na região e é também um fator de risco. No sexo anal, a região anal não tem uma lubrificação adequada. Quando não é utilizada uma lubrificação, aumenta o risco de hemorroida. E em menor número de casos, quem tem histórico familiar de hemorroida tem maior risco de desenvolver a doença. É importante deixar claro que a hemorroida não é contagiosa ou transmissível. Não é uma infecção. Ela é causada principalmente pelos fatores que eu listei aqui. Existem dois tipos principais de hemorroidas, as internas e as externas. As hemorroidas internas elas ficam dentro do reto e geralmente não causam sintomas. Hemorroidas externas ficam na região anal, são visíveis, essas são dolorosas quando na fase aguda. As hemorroidas internas elas têm um sistema de classificação com 4 graus. No grau 1, a hemorroida não sai para fora do ânus, durante um esforço ou evacuação. No grau 2, elas saem durante a evacuação ou esforço, mas voltam sozinhas depois. E no grau 3, elas saem, mas precisam ser empurradas de volta. Ela não consegue voltar sozinha após o esforço. No grau 4, elas não podem ser empurradas de volta e podem causar uma dor intensa. Esses casos são de urgência porque pode se agravar se você não procurar uma ajuda médica imediatamente. Agora vamos aos sintomas. Como eu falei, as hemorroidas internas geralmente não causam sintomas. Mas elas podem ter um pequeno sangramento vermelho vivo junto com as fezes, ou você pode perceber no papel higiênico. Normalmente não causam dor, mas podem causar desconforto se ocorrer a trombose da veia. Nas hemorroidas externas, você pode ter coceira na região, dor, desconforto e sangramento vermelho vivo também. Quando elas estão inchadas, as hemorroidas são bastante visíveis e se você tocar na região você consegue perceber o tecido da hemorroida. Agora, a dor ou desconforto aparecem na fase aguda. Fora dessa fase você normalmente não sente os sintomas. Uma dúvida comum é se a hemorroida ela pode virar câncer. Não, a hemorroida não tem risco de virar câncer. Porém, um dos sintomas, o sangramento durante a evacuação, também pode ocorrer em outras condições, como por exemplo a fissura anal, que é uma lesão principalmente causada por fezes duras durante a evacuação. Ou uma doença inflamatória no intestino, como a doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. E também pode ser causada pelo câncer intestinal. Então, mesmo que você tenha hemorroida, procure ajuda médica se você perceber sangue nas fezes ou no papel higiênico. Porque pode ser só causa da hemorroida, mas também pode ser por outra coisa. A maioria dos casos, que são leves, é possível fazer um tratamento em casa. As principais medidas são banhos de assento, Você vai colocar água morna numa bacia e sentar no local. Você pode fazer isso várias vezes ao dia.
Isso vai ajudar a diminuir a dor e o inchaço na região. Você também deve aumentar a ingestão de fibras para ajudar o funcionamento intestinal. Beber bastante água, isso ajuda a melhorar a constipação. E também fazer exercícios, pelo menos uma caminhada. Você também pode fazer uma caminhada leve após grandes refeições para ajudar na digestão. Você também deve evitar o uso de papel higiênico. O papel higiênico ele pode aumentar o atrito na região e causar mais dor ou sangramento. Prefira lenços umedecidos ou jatos de água morna. Quando necessário, o médico pode recomendar o uso de medicamentos como analgésicos de uso oral, pomadas e cremes que podem ter anestésicos ou anti-inflamatórios. Essas pomadas elas não acabam com a hemorroida, elas têm a função de reduzir o desconforto durante a fase aguda. Devem ser usadas só apenas nesse período. Para casos mais graves ou conforme a indicação médica, pode ser necessário um tratamento cirúrgico. O médico especializado em hemorroidas é o coloproctologista ou só proctologista. Existem várias técnicas cirúrgicas ou procedimentos minimamente invasivos que o médico pode indicar. Os mais comuns incluem a remoção da hemorroida, que é a hemorroidectomia, e o grampeamento da hemorroida, que bloqueia o fluxo sanguíneo para o tecido hemorroidário. Dependendo da técnica cirúrgica, o pós-operatório pode ser doloroso. Por isso, o melhor é prevenir a progressão da hemorroida mudando o seu estilo de vida. Então, pessoal, lembre-se que as hemorroidas elas são uma condição comum, mas podem ser prevenidas e tratadas adequadamente. Se você tiver sintomas, não fique esperando, procure ajuda médica. Espero que essas informações tenham sido úteis, cuide da sua saúde e até o próximo vídeo.